A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Eu creio em milagres, quando a fé é tudo. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, compartilhando sobre o milagre de Jesus, é estranho que um filho ou uma filha de Deus não tenha o desejo pelo sobrenatural. Nós nascemos de um Pai sobrenatural. Nós temos a sua natureza. Milagres não se referem apenas a curas, mas a intervenção dos céus na terra. Paulo teve um encontro sobrenatural com Jesus. Sua vida foi mudada num instante. Encontros sobrenaturais causam isto. Você e seus filhos podem ser transformados num momento. Cadeias são quebradas e coração incendiado para um novo propósito. Jesus operou 3 milagres de ressurreição registrados nos evangelhos. Gostaria de compartilhar com você alguns princípios sobre a ressurreição da filha de Jairo. Lá em Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 25, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. No verso 35 ao 43 diz assim: Falava ele quando chegaram alguns chefes da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que incomodas ao mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse aos chefes da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Eles riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, não se importe com as aparências. Não se importe com as aparências. Deus não se importa. Jairo não se importou com o pensamento comum de pessoas comuns. Ele agiu segundo o seu coração. Sua necessidade era maior que o seu protocolo. Sua reputação poderia ser jogada no chão, desde que ele pudesse experimentar um milagre. O orgulho se veste da justiça própria. Ele tem uma característica interessante. Ele é meio hipócrita. Digo meio porque sempre vem inserida de um algo espiritual. Alguns não gostam de pedir a oração para os irmãos da igreja porque têm receio de serem expostos, como se algo em sua vida estivesse errado. Jairo não se importou com isso. Ele queria encontrar o milagre. Jairo foi o único fariseu que obteve um milagre. Nenhum fariseu obteve milagre de Jesus, apenas Jairo.
é muito significativo. Os fariseus eram cheios de orgulho, viviam de aparência, jamais buscariam ajuda em Jesus. Eles os invejavam. Lembra-se de Nicodemos? Ele foi de noite falar com Jesus, porque tinha receio que os fariseus o vissem. A reputação e os títulos não significam nada para Deus. O que importa é o coração sincero. Cornélio temia a Deus. Orou, foi ouvido, mesmo sendo gentil. Ele não orou em nome de Jesus. Cuidado o que você aceita. Em Marcos capítulo 5, do verso 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. 3 aceitações. Perceba comigo que 3 aceitações estão em jogo aqui. A primeira é que Jesus não acudiu a tais palavras. Não acudir é não aceitar. Ele não permitiu que elas atingissem o seu coração. A segunda e a terceira foram alertas de Jesus para Jairo. Jairo não deveria aceitar o medo. O medo é o espírito, e o que você teme, você atrai. O apóstolo João disse: na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. 1 João, capítulo 4, verso 18, na revista e corrigida. O medo tem consigo a pena, penalidade, a punição. Se você aceitar o medo, ele trará consigo o que você teme. Você sofrerá a pena. A terceira coisa é que Jairo deveria crer somente, ou em outras palavras, aceitar somente a fé. Repetindo, a primeira coisa, não aceitar tais palavras. A segunda, não aceitar o medo. A terceira, somente aceitar a fé. Nos desafios que temos que lidar com essas 3 aceitações. Primeira coisa, guarde o seu coração. Você é responsável por guardar o seu coração. Jesus alertou a Jairo sobre o que ele deveria aceitar. Jesus, mesmo para operar tal milagre, não podia aceitar as palavras que eram fatos contrários ao milagre. Seu coração é um depósito de imagem criada pelas palavras que você ouve. E você é quem abre ou fecha a porta do seu coração. É você quem define o que aceitará. Sua vontade tem o poder de determinar o seu milagre. Quando ela se recusa a aceitar as palavras de derrota, você é o responsável. Você abraçaria alguém com Covid? Você aceitaria uma mercadoria roubada? Você aceitaria que alguém entrasse em sua casa para ensinar pornografia aos seus filhos? Assim também, não aceite palavras que se opõem ao seu milagre. Não aceite. Deus não fará. É você que deve atuar. Jesus disse que Jairo não deveria aceitar, assim como ele mesmo não aceitou. Essa é a chave desse milagre. Fé para algo impossível deve ser guardada pelo que você ouve. A fé vem pelo ouvir. O que você ouve gera fé em você. Seja fé em coisas negativas ou nas promessas de Deus. O princípio é o mesmo. Ver e ouvir. Na palavra de Deus, existem 2 princípios de transformação: ver e ouvir. Transformação é um processo interior, não depende do seu esforço, não depende de habilidade, mas de exposição ao que se vê e ouve. O Espírito Santo sempre lhe dará algo para ver e ouvir, a fim de transformá-lo. Lá em Atos, capítulo 2, verso 33, diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. A intervenção divina causará uma mudança real. Se você ver e ouvir o que o Espírito mostra, terá o milagre. Sabemos que no Monte da Transfiguração encontramos o princípio de ver Jesus para sermos transformados. Todavia, quero que observe as palavras ditas pelo Pai. Jesus disse aos seus discípulos: alguns não morrem até verem o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28.
6 dias depois, Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João. E eles veem a visão da glória do reino, Jesus brilhando na sua mais intensa luz e a aparição de Moisés e Elias falando com ele. Pedro, em um ímpeto de vislumbre, quis dar o mesmo tratamento aos três. Imediatamente, o Espírito o envolveu numa nuvem e o Pai falou: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17:5, parte B. Jesus disse que veriam e o Pai lhes disse que deveriam ouvir. Por quê? Porque o que você ouve transformará você, assim como o que você vê. A fé causa transformação quando você está crescendo em fé, está sendo transformado. Ouvir é a primeira instrução da sabedoria, mas os tolos não ouvem. A psicologia diferenciada, o ouvir do escutar. Acho que é uma boa definição. Muitos ouvem, mas poucos escutam. Escutar é o ouvir com coração, com atenção e aceitação. Tiago disse: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, capítulo 1, verso 21. Se encontrar algum irmão abatido, pergunte ele o que ele tem ouvido constantemente. A vitória não é algo impraticável, nem é algo a ser conquistado. É algo que é aceito, que recebo. Se você estiver no hospital, encha o seu celular de palavras de fé. Não fique vendo a novela que eles colocam na TV. O que você está ouvindo está determinando o que você terá. A fé é o único ingrediente para o impossível, porque Jesus disse: para Deus não há impossíveis. Tudo que é possível ao que crê. Se a fé pode remover montanhas, pode remover qualquer coisa. A fé não se apoia na razão, apenas na palavra. De quem é a voz que você está ouvindo? Jesus prontamente alertou a Jairo sobre o que ele deveria aceitar. Desejo alertar também sobre o que você tem ouvido. 3 vozes falam com você: a voz de Deus, a sua e a do diabo. Deus fala em seu espírito, o diabo fala na sua mente. O seu êxito será garantido se souber discernir de quem é a voz que fala com você. Satanás é chamado de sedutor e enganador. Creio que em forma mais efetiva de Satanás ter êxito em suas intenções é fazendo acreditar que tudo que você ouve vem de Deus. Se não souber discernir, estará em apuros. Em Provérbios, capítulo 14, verso 15, diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta em discernir para os seus passos. O simples nesse texto é o ingênuo. A ingenuidade nos mantém como crianças no juízo. O Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, disse: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Não é a idade avançada que se torna alguém maduro no Senhor, nem mesmo a esperança da vida, a experiência da vida. Nada disso. A maturidade vem através da sabedoria do Senhor. Em 1 Colossenses 1, 28 diz assim: o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, amadurecido em Cristo Jesus. Ser perfeito é obter sabedoria dos céus, que é Cristo. Quanto mais conheço a Jesus, mais sábio me torno. Desejo te mostrar alguns exemplos bíblicos sobre sabedoria e em discernir vozes que falam que você. Pedro, a pergunta para os seus discípulos quem eles achavam que era, em Mateus 16, do verso 16 a 25, temos: respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu.
Também eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, e o que ligardes na terra terá ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, principalmente dos sacerdotes, dos escribas, a ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pedro ouviu a voz de Deus Pai, e instantes depois ouviu a voz do diabo. Não era Pedro falando, mas o diabo falando através dele. Jesus não disse: eu te repreendo, Pedro. Ele disse: eu te repreendo, Satanás. Impressionante, não é? Arredar significa sair da frente. O diabo gosta de colocar tropeços em nosso caminho. Às vezes eles são muito sutis. Precisamos ter discernimento espiritual. Sempre que você estiver perto de um milagre, espere as tempestades. O diabo não é inocente. Ele não sabe de tudo, mas percebe o movimento dos anjos de Deus e o teu favor e tentará se opor. Você pode perguntar: como é possível Pedro falar pelo diabo? Entenda que o diabo sempre pensa sobre as coisas humanas. Ele sempre te levará a avaliar o natural em detrimento do espiritual. Sempre falará de impossibilidades e medos. Sempre falará de autopreservação. Sempre colocará a vontade dos homens acima do propósito. Jesus condicionou a renúncia a si mesmo para sermos seus discípulos. Uma condição envolve a vontade, o seu desejo. Ninguém pode impor isso sobre você. Se você deseja a Deus, conhecerá os seus desejos. Perceba que o diabo não dirá apenas coisas aparentemente ruins. Ele poderá te dizer coisas aparentemente corretas, mas contra o propósito de Deus. Do ponto de vista natural, Pedro estava expressando o seu cuidado pelo Senhor. Ele não disse nada ruim. Aos olhos naturais, apenas estava tentando desviar Jesus da cruz. Cuidado quando a voz que você ouve tenta preservar você do chamado de Deus, evitando o caminho da renúncia. Se você não renunciar a algo, não existirá conhecimento completo de Cristo. Muitos dizem: isso tudo dá muito trabalho. Você precisa aproveitar mais a vida. Lembre-se, Satanás sempre cogita, pensa das coisas dos homens. Adão se escondeu da voz de Deus após ter aceitado a voz do diabo. Adão não discerniu a voz do diabo através da sua esposa e comeu do fruto. Por favor, as irmãs não fiquem nervosas comigo. Eu estou apenas afirmando o que aconteceu. Foi o diabo que enganou a Eva. O problema é que Eva acabou acreditando nele, porque parou para escutá-lo. Ela não sabia que era o diabo quem falava através da serpente. Assim como Pedro não percebeu que era o diabo que estava falando. Davi ouviu duas vozes e não soube julgar qual era a correta. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, tornou a ira de Deus a acender contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, e o veja, por mais porque tenha prazer nisso, ó rei, meu senhor. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei.
a levantar o censo do povo de Israel. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. Disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, pois agora, o Senhor, eu te peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Essa passagem é narrada em 1 Crônicas 21, mas há uma diferença lá, que foi Satanás quem incitou Davi. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Por que Davi não acatou a voz da sua equipe? 70.000 pessoas morreram. Quando o líder falha, os seus seguidores sofrem. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Não fique atemorizado por causa disso, por causa da ira de Deus sobre o pecado, pois ela foi completamente descarregada sobre Jesus na cruz. Aleluia! Ele levou as suas maldições na cruz e o libertou das consequências da desobediência da lei de Deus. Você vive na nova aliança e o sangue de Jesus comprou e justificou você. Nenhum dos seus erros atrairá a ira de Deus. O desejo de destacar é o princípio espiritual escrito em Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo nas multidões de conselheiros à segurança. É fácil avaliarmos a história, pois temos as consequências. Se Davi tivesse ouvido a Jeabe e os anciões, muitos não teriam morrido. Creio que Deus nos dá pessoas para nossa proteção. A aliança do casamento foi idealizada para proteger. Aprenda a ouvir a sabedoria do seu cônjuge, quando ela se alinha com a palavra de Deus. Precisamos nos cercar de pessoas que são sábias em Deus e amadurecidas na fé para tomarmos decisões. Em Colossenses 3,16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-os mutuamente em toda a sabedoria. A palavra de Deus é o nosso guia mais confiável. O Espírito Santo sempre concordará com ela. Caso não haja paz no que está fazendo, não faça. Pare imediatamente. Vá orar. A paz é o árbitro do seu coração. Uma das maneiras de você saber se está andando na paz é a capacidade de ter harmonia com o corpo e ser agradecido. E o que diz Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado um só corpo, e sede agradecidos. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu quero orar e abençoar cada um dos meus irmãos, que eles possam compreender essa palavra, que essa palavra gere fé, que essa palavra cresça no seu coração e eles tenham revelação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham fé e recebam o seu milagre. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma forma, não do mesmo tanto, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Semeie, salve pessoas, pessoas terão um encontro com o Senhor, pessoas também serão alimentadas, porque esse recurso nós vamos levar a cesta básica para aqueles que nada têm. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.